que a gente prefere carregar o peso morto de uma situação que já acabou, só pelo medo de descobrir quem nós somos sem ela? Então, hoje, nessa leitura, vamos falar sobre encerramento de ciclos, como deixar morrer aquilo que não nos serve. Se você está assistindo esse vídeo, é muito provável que exista algo na sua vida hoje que, de alguma forma, você já sabe lá no fundo que acabou. Um relacionamento que virou hábito, um projeto que pode estar drenando a sua energia, ou uma versão de você mesma que não faz mais sentido. E eu sei que dói ver as coisas desmoronando, todos nós já passamos em algum momento da vida. Então existe uma angústia profunda em olhar para aquele vazio que fica quando a gente decide soltar aquilo que não nos serve. A psicanálise nos ensina que o nosso inconsciente é extremamente conservador. A gente tem uma tendência a repetir padrões, e Freud chamava isso de compulsão à repetição, né? Porque o cérebro prefere o sofrimento conhecido do que aquele vazio que ele desconhece. Muitas vezes chamamos de amor ou de lealdade uma situação que, na verdade, é puro apego ao sofrimento. Deixar morrer porque aquilo envolve um luto. E para a psicanálise, o luto não é só chorar por quem se foi, é eu tirar o investimento, a minha energia psíquica daquilo que já não me alimenta. Então, enquanto a gente não permitir que esse velho morra, o novo simplesmente não encontra espaço para nascer. Então, a gente vai tirar aqui algumas cartas pedindo auxílio do tarô para que a gente possa entender um pouco mais. Então, eu vou contar aqui para vocês uma história clínica, né, de uma pessoa que foi atendida já há algum tempo. Vou chamar aqui ela de Helena. Helena passava as noites sem dormir, totalmente exausta, tentando sustentar aquela relação que já estava falida há algum tempo e um trabalho que drenava a energia dela. E ela dizia: se eu sair disso aqui, eu sinto que eu vou desaparecer. Para o tarô, ela vivia essa energia do estagnado, nessa energia do dependurado, se sacrificando por algo que já estava morto. E o maior medo dela não era o fim em si, mas a fantasia de que se ela soltasse aquelas âncoras, ela não teria mais valor. Então ela precisou passar pela energia do arcano da morte para que ela pudesse entender que, compreendendo a dor desse fim, é uma dor que é temporária, mas a dor de eu estagnar a minha vida é algo que eu levo por muitos anos, né? E quando essa pessoa finalmente permitiu que aquele ciclo morresse, ela entendeu que ela não desapareceu, ela simplesmente se encontrou. Então, existem muitas coisas que as cartas podem ajudar a gente a entender, esses arquétipos, esses aprisionamentos que a gente vive, e eu vou perguntar aqui ao tarô, para trazer à consciência esse nosso padrão, 3 perguntas, né, de alguma forma que a gente pode entender o que que essa pessoa passou e o que talvez você que chegou a esse vídeo esteja passando, né? Nessa situação que você está tentando salvar a realidade daquilo que ela é hoje e não reflete mais o que ela já significou para você. Então vamos tirar aqui uma carta para a gente ver esse padrão. Aqui fala sobre a fonte. Essa carta, ela nos convida a nos reconectarmos com a nossa essência, com aquilo que é como se fosse um reservatório inesgotável de energia. Só que, na verdade, quando eu estou me dedicando a algo que não reflete, mas aquilo que eu quero viver, isso passa a ter um limite. Eu vou me esgotando, me doando e tentando consertar uma relação, um trabalho, um projeto, uma família que eu já sinto que não está ali correspondendo com aquilo que eu quero viver. Então, essa situação que se tenta salvar hoje, ela reflete muito mais o meu apego de manter aquilo vivo quando tudo tem me mostrado que aquilo já terminou. Então, eu começo a entender que talvez essa energia que eu tenho, ela não é inesgotável, ela se esgota, ela se esvai. Então, eu preciso agora trazer para minha consciência que o meu tempo é precioso. A minha vida, eu não sei até quando eu vou estar aqui. Então, por que não escolher e pagar o preço de viver algo que eu sei que pode me levar a um lugar com maior satisfação do que viver ali presa a situações que eu não consigo compreender, a situações que eu não consigo modificar? Então, o tarô está trazendo para a gente agora um convite para olhar para essa fonte de dedicação que eu tive por tantos anos, para compreender agora que meu tempo ele é temporário aqui nessa existência. Então, esse encerramento é um luto que eu também preciso fazer sobre aquelas ideias que eu tive de como aquele assunto iria se desenrolar,
Então a gente pode estar falando de uma relação que não deu certo, de um trabalho que esteja te esgotando, né? De projetos, às vezes de amigos e familiares, que eu preciso olhar e entender que isso não está funcionando. E fazer esse luto, de trazer para minha energia, de precisar abraçar a dor que a despedida dessa situação vai me trazer, para depois, só depois eu conseguir me sentir totalmente livre, entendendo que aquilo saindo do meu campo para que outro espaço se abra para aquilo que é o novo que quer chegar. Então, o tarot está pedindo que a gente se conecte a essa fonte, seja ela emocional, por meio de terapia, seja ela por meio de uma religião que te fortaleça, seja ele por meio de um projeto que você comece a se dedicar e comece a canalizar sua energia para algo que seja seu, para você entender que aquilo que eu estou me dedicando e esse algo já tenha morrido na ideia daquilo que eu quero construir, aquilo é só um desgaste de energia. Então, a vida está me trazendo um pedido para que eu comece a me livrar dessas bolas de ferro, sabe? Desses pesos que já morreram, para começar a abrir espaço na minha própria vida, no meu dia a dia, e poder então me conectar com algo que faça sentido para mim. E aqui vale a dizer, pode ser uma relação, pode ser um trabalho, pode ser um projeto, pode ser as minhas relações com familiares e com amigos. Então, é um pedido do tarô para que eu olhe para a minha vida com esse olhar. Se eu sei agora que a minha energia ela tem um limite e que a minha vida é temporária, por que não escolher viver algo que faça sentido, tá bom? A segunda pergunta que eu vou fazer aqui é: quem eu tenho medo de me tornar se eu deixar esse ciclo se encerrar de vez? E aí a carta que vem para nós é o silêncio. Essa mulher aqui tem um rosto, né, feminino que está se conectando com a própria intuição. Eu preciso descobrir quem eu sou sem essas ilusões. As ilusões que eu antigamente me alimentava sobre aquilo que eu estava trazendo e que já não fazia mais sentido na minha vida. Então, encerrar esses ciclos para mim vai me tirar da ilusão, a ilusão de que eu não sabia. Eu ficava imaginando como seria a minha vida sem essa parte da história, mas eu ficava tão focada na fantasia do que aquilo poderia se tornar, que eu não entendia que parte dessa ilusão também me preenchia. A fantasia que eu tinha de cultivar a relação que eu poderia ter, como as coisas na minha vida deveriam se desenrolar, também me preenchia. Então, esse luto fala sobre eu me desprender da ilusão que por tanto tempo me alimentou, da ilusão que por tanto tempo foi o motivador de eu arrastar essa situação que não fazia mais sentido na minha vida. Então agora eu preciso deixar encerrar essa ilusão de que sem essa coisa, seja lá o que essa coisa fale na sua vida, essa coisa que você quer encerrar esse ciclo, essa coisa tão grande e pesada para você, que agora eu vou me interiorizar, eu vou tentar, nesse silêncio, observar quem eu me torno, apesar dessa falta, apesar dessa ausência dessa fantasia que agora eu vou derrubar. Se eu não vou alimentar mais essa fantasia, quem eu vou me tornar depois dela? Então, essa segunda pergunta fala do quanto a gente precisa silenciar a minha mente, porque a sociedade me pede, porque o meu parceiro, a minha família me exige, que não é o caminho que eu preciso, vamos dizer assim, seguir e trilhar. Então, esse silêncio vai trazer para mim respostas muito mais próximas de quem eu sou do que se eu ficar ouvindo o outro e como eu devo funcionar, sabe? Então, eu vou me tornar algo ainda que eu não sei, mas eu sinto que cada vez que eu liberar essa energia e liberar a fantasia que me alimentou por tanto tempo, vai me trazer um novo significado, inclusive de eu me perceber como eu sou agora sem esse projeto, quem eu sou agora sem essa pessoa, sem esse sonho. Então eu vou abrir espaço para começar a me olhar de uma forma mais franca, mais genuína, sem essa fantasia que tanto tempo me alimentou. A terceira pergunta que eu vou trazer, para trazer um pouco mais de consciência sobre esse padrão, desse medo de encerrar o ciclo, é: qual é o ganho secundário que eu tenho de manter esse sofrimento? O que que eu ganho, né? Ou que eu não ganho se eu mudar? Então, existe um ganho secundário que às vezes a gente não compreende, né? E mesmo que seja num lugar desconfortável, às vezes é uma dor tão conhecida que eu não consigo sair dali.
Então, para essa terceira pergunta, vem a carta da participação. Essa carta me convida a deixar de ser um mero observador da vida, entender que eu sou agente ativo, ou seja, a minha participação, a minha energia, a minha liderança de vida daquilo que eu quero viver, ela precisa ter um esforço. Só que imagina, se eu estou drenando a minha energia e me dedicando a algo que eu sei que não tem potencial mais, eu estou tirando essa energia de mim. Eu estou tirando essa energia daquilo que eu poderia entregar para fazer essa transformação na minha vida. Então, essa carta vem me trazer o entendimento sobre esse ganho secundário. Se antes eu me dedicava a uma energia que me trazia sofrimento, mas que revelava talvez um padrão antigo, agora minha energia é liberada, eu vou poder então me dedicar de verdade a algo que tenha sentido para mim. E aí eu entendo que o ganho secundário era de falar, caramba, deixa eu ficar aqui quietinha, porque eu não quero, né, ter esse trabalho de uma mudança tão grande, tão gigante. E essa carta vem te convidar exatamente a isso. Não é que você vai tirar uma energia de onde você não tem. Você simplesmente tirando energia de um projeto, de um negócio, de uma relação que não ressoa mais com quem você vai ter energia para se dedicar ao que de fato você precisa, perceber, olhar para você, né, e compreender que parte daquela energia que você se dedicava antes a uma coisa que não era sua e que não tinha crescimento, agora você pode trazer para um projeto seu, né, para uma relação que você queira viver. Então vamos supor que você estivesse se relacionando com alguém que não queria filhos. E aí a sua energia era gasta para entender essa vida sem esses filhos que eram tão importantes para você. Aí o que você faz agora? Você tira a energia dessa pessoa que não tem a mesma vontade de ter uma família com base naquilo que é importante para você, né? Com os valores, com filhos ou sem filhos. Essa situação não estava ressoando mais. Você tira energia dali. E aí você se interioriza, trazendo esse silêncio para entender o que de fato você quer. Aí agora com essa energia sobrando para você, você pode colocar em si para começar a voltar dessa estaca zero, né, de começar uma relação nova e conhecer pessoas que de fato possam trazer essa família que você gostaria. Então entenda, se eu estou desgastando a minha energia com algo que não faz sentido mais para mim, como é que eu vou ter energia para me dedicar a algo que eu preciso empenhar um certo esforço? Eu não vou ter. Então essa terceira pergunta traz para mim uma necessidade de olhar para tudo isso e perceber: caramba, agora eu entendi. A energia antes dada para algo que já tinha morrido me fazia me sentir pesada. Então, agora silenciando para aquilo que eu quero me tornar. Mas qual é o espaço desse vazio que fica quando eu encerro esse ciclo para agora então poder me dedicar a algo que realmente faça sentido para mim, tá? Então, se essas perguntas mexeram com você de alguma forma, eu te convido a gente tirar aqui uma carta como sugestão terapêutica desse floral. Aqui é algo que não substitui nenhum tratamento médico, nenhum tratamento psiquiátrico, mas que possa ajudar você a liberar essas energias que estão aprisionando você nesse não encerramento de ciclo, tá? Então eu vou tirar aqui uma carta, mas já indico 3 florais que possam fazer sentido com esse seu momento. Mas vou tirar aqui uma carta que seja de algum medo que a gente não esteja enxergando. Saiu esse floral Centauri. Ele fala sobre uma energia que eu vou conseguir dizer não, que eu vou conseguir tirar da minha vida aquilo que hoje pesa. Então, aqui diz: principais sintomas: se sentir fraca, incapacidade de dizer não, alguma submissão, timidez. Esse floral, ele vai te trazer uma energia para te ajudar a encerrar esse ciclo, a dizer não àquilo que não ressoa mais com você. E essa é uma força a mais de um medo que talvez você possa, agora utilizando esse floral, possa te ajudar. E aí os outros 3 florais que eu gostaria de indicar, que eu separei aqui, foi o seguinte. O primeiro foi o floral Chicory. Ele serve para quem tem medo do desamparo, medo da solidão. Ele vai te ajudar a soltar o outro e abrir mão desse controle excessivo que às vezes faz com que a gente permaneça nessas situações, né, que eu trouxe aqui no vídeo. Então ele abre mão desse controle excessivo e permita que as relações possam terminar.
né? Ou que elas possam se alterar de uma forma mais saudável. O segundo floral que eu separei aqui foi o Honeysuckle. Ele fala de um floral que é essencial para me desapegar do passado. Então, se você vive na nostalgia de como era bom antes, se não consegue olhar para o seu presente, ele vai ajudar a você digerir esse que ficou no passado, né? Digerir o ontem, para que você possa focar no agora. Então, é o terceiro floral que eu indico. Eu vou deixar o nome deles aqui na descrição. O quarto floral que eu indico é Alnut. O floral fala dos momentos de transição. Ele funciona como um escudo contra influências externas e te dá uma constância, né, uma certa coragem que vai ser necessária nesse período de transição para você sustentar as decisões que você tomar agora. E aí você vai conseguir encerrar o velho e trazer o novo para a sua vida. Então, eu gostaria de trazer para vocês uma forma de entender esses padrões de um jeito diferente. Encerrar um ciclo não é um fracasso. Pelo contrário, é um ato de pura maturidade, tanto espiritual quanto psicológica. Mudar essa perspectiva significa entender que a morte de uma situação, ela não é o fim da sua história, pelo contrário. Então você precisa olhar para esse momento e, se for importante, eu indico também um exercício prático que você pode fazer para tentar processar essas emoções que vão vir aqui. Cada um vai ser diferente, mas quando você for encerrar esse ciclo, tem um exercício que se chama escrita catártica. Você pode pegar um papel, um lápis, uma caneta, o que você preferir, e você vai escrever uma carta se despedindo dessa situação. Se for uma pessoa, se for um hábito, né? Se for uma situação que você se encontra aprisionada ali, você vai escrever tudo o que você sente, a sua raiva, se você tiver gratidão pela alguma coisa boa que possa ter existido, sobre a dor que você sente. Aí depois você vai ler essa carta em voz alta e vai terminar dizendo: Eu te libero e me libero. Em seguida, você pode rasgar esse papel e queimar ele se você tiver um local com segurança para você colocar fogo nesse papel. E esse ato simbólico, que é de um ritual, ele vai enviar um comando para o seu inconsciente de que aquele ciclo foi encerrado, que você conseguiu selar e fechar aquela situação. E é para que você não saia dele e caia em outro ciclo idêntico, o segredo é uma vigilância constante. A gente acha que quando a gente fica maduro, né, que quando eu permito os ciclos se encerrarem, aquilo não volta. E não é verdade. Eu vou precisar sustentar o vazio, que esse luto vai me trazer, que esse encerramento de ciclo. E aqui a ideia não é tentar preencher um espaço que ficou, né, com outro emprego, outra relação, botando outra pessoa no lugar, outro trabalho. Aqui é aprender a conviver com a minha própria companhia. A carta que traz o silêncio fala que agora eu vou aprender a olhar para a minha vida de uma nova forma. Então, se antes eu buscava companhia nas pessoas, agora eu vou buscar em mim. Então, eu vou começar a entender que, olhando para esse silêncio e para o que esse vazio me traz, é como se eu estivesse monitorando os meus limites. O padrão ele vai se repetir se eu aceitar novamente migalhas ou ficar infeliz numa situação, né, que eu estou percebendo ali que está se desenrolando, só para não me sentir rejeitada. Então a vida vai me pedir que eu olhe para esse padrão com um novo olhar, sabendo que essa observação constante sobre os meus padrões, né, se a gente for lembrar daquele caso que eu contei, de entender que a dor do não, na verdade, dada no início, no começo de algo, ela é infinitamente menor do que a dor de eu precisar depois tirar uma parte de mim, né, que já está solidificada, enraizada. Então, quando eu digo não para aquilo que logo se coloca de uma forma estranha e torta na minha vida, eu consigo compreender que essa análise de viver nesse estado, não de alerta, mas de observação, vai me trazer uma firmeza para eu finalmente florescer, para eu finalmente dar a Deus aquilo que não faz mais sentido na minha história, tá bom? Eu deixo vocês aqui, queridos, com um grande abraço, espero ter ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo do Tarô e Psique. Guardo vocês aqui, um grande beijo.